E eu amo ao Senhor, mas eu amo também a palavra dEle. E eu quero deixar nesse altar, nesta noite, uma palavra que Deus já confirmou muito ao meu coração. Deus já falou muito comigo hoje. Quando eu saí hoje, foi o dia, ontem e hoje, de preparar, porque o crente ele é assim, de fé em fé, de glória em glória, vitória em vitória. Acaba a conferência, é o culto das crianças. Aí ontem foi dia de começar a resolver e hoje foi dia de buscar cama elástica, tudo, descarregar, negócio de algodão doce lá, tudo. Falei, Jesus, eu tenho que estar em Guarulhos, Senhor. E o crente tem tanto impedimento. Deus já está falando contigo. O carro parou, pastor. Parou. Vamos embora. Leva, chama o mecânico, vai lá, resolve. Quando a gente chega, carrega todo o carro, que o pastor vai entrar, a borracha do carro todinho sai, pula para fora. O tempo era tão curto que o pastor fez assim, catou a borracha, jogou dentro e falou, vamos embora sem borracha. Mas não para, porque o que ele quer é ver você murmurando, nossa, a borracha é eu, o carro pifou. Continua. E Deus ele é perfeito. Eu quero deixar aqui em 2 Reis, capítulo 4. É uma palavra muito conhecida. E eu confesso que o que Deus ministrou na minha vida, eu nunca preguei. É a primeira vez que eu ministro do que o Senhor me revelou diante dessa palavra. É escrito que a palavra ela nos renova a cada dia. E para cada dia o Senhor nos dá uma interpretação. E eu falei, Deus, confirma, vai falando. E Deus falou nesse culto já comigo. Eu quero agradecer a vida do jovem que fez o clamor aqui. Continua abrindo tua boca, porque tu é profeta nessa terra. Porque daquele clamor, eu sei o quanto o Senhor falou comigo. Porque eu clamava, mas eu ouvi o clamor. E Jeremias 33:3 diz, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Tu não sabes, mas Ele sabe. É só você clamar que tem resposta. E aqui essa palavra, o Senhor tem para mim, para a tua vida. Talvez você vai dizer assim, pastora, que palavra é essa? Que tradução é essa da tua Bíblia? Não está servindo para mim para hoje, mas amanhã você vai entender. Porque tem palavra que a gente ouve, e eu aprendi que a gente tem que guardar na tábua do nosso coração. Porque coração é terra que só Ele conhece. E se o seu coração não estiver cheio da palavra, a Bíblia fala também que ele é enganoso. Ele pode te trapacear. E aqui diz a palavra do Senhor que Eliseu aumenta o azeite da viúva, é o título. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas. Aqui só diz que ela era mulher, não diz o nome dela. Clamou a Eliseu dizendo, o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Qual é a maior herança que eu e você tem dentro de casa? É os filhos. Para qualquer família que eu perguntar, você pode ter tudo dentro de casa, mas enquanto o teu filho não está para o lado de dentro, você está vazio. Você pode comprar a melhor mobília, mas enquanto a minha filha não chega, o colchão não me dá sono, porque o sono vai estar embora, né? Quando eu cochilo, que eu acordo, igreja, no desespero, Claudemir, a Isabela chegou, porque o melhor que eu tenho dentro da minha casa é ela. É a herança que Deus me deu. É a maior riqueza e bênção. Porque se eu estou aqui, porque eu sei a filha que eu tenho, ela está lá na igreja. Falei, filha, eu vou honrar o Senhor. E ela falou, mãe, eu só preciso aqui
do medidor. Eu falei, já vou deixar fácil, na hora que você abrir o portão já vai estar. Porque não dá tempo nem de passar e levar. Que eu ainda consegui descarregar o carro das irmãs, as doações, tudo que chegou. Mas eu sei em quem a gente pode confiar. E essa mulher estava dizendo, olha, o credor veio a levar meus 2 filhos. Se para um filho é difícil, imagine 2. Eu só tenho uma. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Igreja, está aí a pastora Gisele, o pastor Marco, tudo profeta. Se chegar alguém, eu vou falar, a mulher está doida. O problema não é meu. A dívida não é minha. Ninguém ia ser diferente do que Eliseu. Que tenho eu contigo? Que eu tenho para fazer? Aí o crente, ele sempre dá uma estratégia na hora, né? Porque quando você está ligado no céu, vem algo assim, igreja, que você fala, meu Deus, nunca pensei nisso. Aí eu creio que Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo diz assim, declara. O que tens em casa? Declara. E ela disse, o desespero faz a gente responder sem pensar, no impulso. Eu quero trazer nesta noite que hoje o Senhor está te dando estratégia, para que venha dar resposta no tempo de Deus, sem impulso, sem correria, porque muitos correm e se cansam, mas o Senhor fala, ei, continua, persevera, com estratégia de Deus, porque Deus está dando estratégia nesta noite. Aí ela pensa, tua serva não tem nada em casa. A vírgula diz que é um tempo, né? É uma pausa. Eu tenho. Alguma coisa eu tenho. E ela se lembra, se não uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede vasos emprestado a todos os teus vizinhos, vazios. A gente pensa que vai receber, né? Pega os vasos, um com arroz, outro com feijão, outro com, né? Cheio de mistura. Pega aqueles tapoé tudo no freezer congelado, aquelas carnes boas. Vou ter o que dar para os meus filhos comer. Não, é vazio. É vazio. Porque Deus, ele faz o impossível, o improvável, aquilo que ninguém dá nada. Ele quer o que? Confrontar a tua fé. E o que mais, pastora? A obediência. Sabe aonde Deus confirmou a palavra? Quando o pastor disse assim, que conhece o pastor há anos. E sabe onde eles estão? Aqui. Quer ser crente? Olha para os teus vizinhos do lado direito, do lado esquerdo. Como que está? Porque aí na hora de buscar a vasilha? É estreito, né? É estreito, igreja. Essa pastora hoje está falando calma, eu estou bem rouca. Mas pensa como eu sou daquela mulher de gritar dentro de casa. Não gritar para fazer vexame. Eu já falo no tom mais alto. Eu estou bem rouca. Eu dizia assim para o meu esposo, quando eu morava aonde é a igreja que vocês foram, era a minha casa. E a casa era meio que no alto. Então quando você está no alto, o eco faz assim, você fala, sai para a rua toda. Aí minha filha, mãe, como a senhora fala alto? Eu dizia assim, ei, se alguém parar no portão e perguntar, eu vou dizer, esse metro quadrado quem paga IPTU sou eu. Aqui eu falo do jeito que eu quero, e se Deus mandar eu me calar, eu me calo. Se não, eu vou continuar gritando, porque meu tom de voz é essa. Não é esse aqui ainda não, é bem pior. Estratégia, o pastor só ouve de um ouvido. Deus faz tudo perfeito, e é verdade, né, pastor? E se ele que só ouve mal, acha que eu falo alto, imagine você que ouve bem.
é estreito. Só que num grande dia eu perco uma vizinha. E hoje nós perdemos uma grande mulher de Deus. Mas você sabe o que eu quero te dizer? Continua. Porque ali foi uma colheita de Deus. O Senhor levou para o jardim dele. E o dia que o Senhor recolhe a minha vizinha, parede com parede, aquela assembleana de mais de 80, ela tinha uns 80 anos, né, pastor? Mas com vigor, sabe, andava. Aquela que sabia da vida de todo mundo da rua. Você sabe, não é que eu estou falando. Ela era do Belém, pastora. Nada contra, eu amo Belém. Fomos convidados para o culto fúnebre. E chegou lá. Nós não conhecíamos ninguém. A não ser um vizinho, né, nosso, do lado esquerdo. Nós estávamos no meio. A casa no meio, a vizinha do lado direito morreu. O único vizinho da rua que foi do lado esquerdo. Porque vai mudando a geração, né? Aí ela estava muito idosa, aí muitos não conheciam. Mas quando chegou lá no culto fúnebre, que ninguém nos conhecia, nós achando que ninguém conhecia. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. E o pastor lá que estava dirigindo disse assim: eu preciso honrar uma família. Eu preciso dar uma oportunidade para o pastor Claudemir. O pastor Claudemir está por aqui, não foi assim? Eu disse, meu Deus. Porque dona Berenice disse que nunca teve vizinhos tão bons. Porque quando a igreja não conseguia servir a Santa Ceia, eles iam lá. E quando ela precisava de uma oração, eles iam lá. E quando não precisava de nada, só ir lá para ouvir ela, quando ela ficou acamada, nós íamos lá. Então talvez não era o meu grito que incomodava, mas a minha oração chegava. Porque muitas das vezes nós estamos clamando, adorando, exaltando, e está confundindo o inimigo, e está ficando furioso. Eu lembro que um dia minha vizinha lá do final da rua disse assim: mulher, tu clamou de madrugada? Eu fiz um culto com as crianças e as mães da criança, e Emily era pequena, da Jaque, Isabelle pequena. Fizeram a lista, eu falei, vocês vão orar por todas as crianças da igreja dessa rua e desse bairro. E elas fizeram a lista, e nós fizemos a lista de oração, e estamos lá. E ela falava, salva Jesus, o irmão fulano, a criança tal. E elas gritavam, e eu falava, eu que não vou mandar elas parar, deixa. Aí a vizinha do final da rua foi reclamar, porque a do lado ouviu, reclamou, né? Aí eu disse assim, mulher, se chegou no final da rua, chegou no céu. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita. Ei, chegou. Continua clamando, continua tendo uma boa vizinhança. Hoje eu me mudei. Eu moro na casa que morou minha avó, que morou meu irmão. Aí chega eu, sem conhecer ninguém, e as vizinhas lá tá e meu esposo. Eu fico constrangida, porque até que não gostava de crente, quando eu fiz alguns cultos na minha garagem, ela batia a janela, ela não fechava a janela, fazia assim, pá! Hoje fica duas brigando, quem pega minhas encomendas que chega. Quando eu chego no portão, que a minha casa é lá no fundo, até que eu subo a escada, elas já receberam. Tá as duas no portão, ah, Kelly tá aí hoje, Kelly ouviu chamar. Sabe por quê, igreja? A minha avó deixou um legado naquele bairro, o meu irmão deixou um legado, e eu não posso fazer diferente. Eu tenho que deixar o legado
de Jesus. E aqui a palavra do Senhor diz assim: depois que ela pega com os teus vizinhos os vazios, e não poucos, então entra, fecha a porta sobre si, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os teus filhos, e lhe traziam os vasos, e enchia. Eu queria entender no dia de hoje, como seria na minha e na tua vida. Será que nós entraríamos, está aqui ó, a revelação profunda, diante do quarto com os filhos? Ou a gente ligaria a câmera do celular? Deus é lindo, né? Deus não é lindo? Tem coisas que é particularidade, intimidade, não dá para compartilhar o que é de dentro da casa, o que Deus quer fazer no teu particular, dentro do quarto, com os filhos. Mas hoje está difícil, não está? Nada contra a igreja. Eu estou falando desse momento, que Deus quer trazer à existência o que não existe. E muitas das vezes a gente já abre o bocão, não precisa nem colocar a câmera. Eu vou convidar uma amiga para orar junto comigo aqui, para deitar junto comigo, porque eu estou sem fé, não é assim? Eu vou chamar a pastora. Não, Eliseu não foi lá dentro do quarto com ela, ele deu uma ordem. Quem teve que entrar foi ela. Quem tem que entrar no propósito para a tua família é você, entenda isso. Quem tem que guerrear as tuas guerras é você, porque quem vai vencer é você também. Ela disse que ali ia trazendo e os vasos se enchiam. Vamos viver essa palavra. Você não entende? Hoje o pastor falando é profundo, igreja. Hoje eu fui fazer uma visita no lar no meio de todo esse percurso. Eu falei para o pastor: não, me deixa aqui. Eu ainda tive 2 lares hoje à tarde. A irmã falou assim: ninguém entende que você reparte e Ele multiplica. Que você, a conta de Deus, a matemática dele, você reparte e Ele multiplica. Você dá aqui e chega a porção ali. Não dá para entender. É só quem tem o coração na obra, nele, nas coisas do reino de Deus. Ela disse: pastor, eu comecei com o ministério infantil, e ali Deus foi preparando tantas coisas, que hoje eu tenho um quarto. Eu vou ter que subir para cima minha casa, porque o meu coração está nisso. Ei, que lugar que Ele tem lá para a obra de Deus, para as coisas de Deus dentro da tua casa. E aqui Ele diz assim: e sucedeu que cheio foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Glória a Deus. Porém ele lhe disse: não há vaso nenhum. Então o azeite parou. Essa água é minha, né? Dá glória a Deus e aleluia. Estou cansado, igreja. Mas não de falar do amor de Jesus. O corpo físico cansa. Porque nós estávamos uma semana dormindo só 2 horas por noite a trabalho. E eu falo para o Senhor: se eu me sacrifiquei por homem, não é justo eu não me sacrificar para Deus. Porque uns dizem: Deus não quer o sacrifício, quer a tua adoração. Mas se você não sacrificar, você não consegue adorar. Não consegue. Você relaxa, você fica na zona de conforto. Daqui a pouco você está no Netflix, daqui a pouco você está dormindo, e daqui a pouco você está esquecendo de orar. E que adoração que chegou. E nos tempos que nós vivemos hoje,
com os filhos abençoados, numa geração difícil, é para tu levar para casa essa. Você dizer para o teu filho: vamos entrar aqui no quarto. E dizer para o teu filho: pega o vaso. Será que ele pegaria? Será que ele pegaria? Eu vou dizer como que eu sou doida. Que o altar, eu sou essa pessoa, em casa, no altar, no meu trabalho, aonde for. A minha filha chegou cedo que a professora faltou ontem. A minha filha é uma bênção, mas ela também está cansada. E aí ela chegou e eu disse assim: filha, ajuda a mãe, por favor, filha. Ela me respondeu: ah, mãe, e se eu não estivesse aqui? Eu disse assim: eu trabalhei o dia inteiro, eu fiz a obra, você trabalhou, fez a obra, mas tem a casa. Eu disse assim: não tem problema não. Se tu não me ajudar, eu quebro essa louça todinha em você e está resolvido. Ou eu corto suas roupas todas e jogo todas no lixo. Acabou o problema. A casa está toda limpa. Eu fiz, ela fez. O pastor chegou 11 da noite, fez também. Porque todas que eu ligava para me ajudar, eu com dor, porque eu estou com a inflamação no nervo ciático. Por isso que eu estou com esse... Eu não consegui. Quem eu poderia pagar para vir, não veio. Mas a gente sabe com quem a gente pode contar. E se lá em casa não vai por amor, não é o evangelho, vai na dor. Porque, ai, que vai chamar conselho. Ela tem 22 anos, eu disse para ela: minha filha, enquanto tu não casar e não sair, quem manda aqui sou eu. Quem paga a água aqui é eu e seu pai. Quem põe tudo para você ser eu. Então aqui o negócio é diferente. Porque hoje lares não tem mais autoridade. Os pais não mandam, é os filhos que mandam. Eu falo: meu Deus, aonde nós vamos chegar? Eu não sei. E ela disse assim, então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Agora eu vou trazer a revelação da palavra que o Senhor me deu. Igreja, nós estamos vivendo num tempos difíceis. Essa mulher, agora eu já li toda a palavra, eu vou relaxar que eu não tenho que enxergar mais, quero enxergar você. Hoje, o pastor ministrou dízimos e oferta. Nós vimos a necessidade da obra. Mas vamos levar para dentro de casa, para dentro da nossa parentela, dos nossos conhecidos. Como está difícil das pessoas compartilhar algo, né? Dividir algo com alguém. Porque o consumismo está tão grande que aquele que tem, ele quer ter mais. E ele não consegue. A palavra do Senhor diz que quando eles tinham aquelas fazendas, eles ofertavam com o que era produtivo ali na fazenda. E hoje a gente vê, se um tem um carro, o outro quer ter um carro melhor ainda. Não glorifica a Deus pela vida do irmão que conseguiu um carro, que é uma dificuldade para manter um carro. É um gasto, mas a pessoa olha o carro. E na família, se a pessoa morre, quem aqui já viu alguma conversa, não vamos nem dizer lá em casa, porque eu não passei isso, mas eu imagino o que eu vou passar, né, pastor? Com os meus irmãos que eu tenho, de sangue. Repartir, partilhar. Alguém já viu falar que foi tudo uma bênção?
Eu tinha uma obreira que ela disse assim: pastora, ora, aquele tribulado, agora morreu meu pai, que a mãe dela já tinha morrido antes, ele vai vir com tudo. E começou a fazer campanha na casa dela. Eu fui no culto, eu falei: eu não volto mais. São 3 irmãos, tem que dividir em 3. É 2, tem que dividir em 2. E está tudo certo, é lei, é lei. A palavra diz: viver a lei do homem é de Deus. E eu vou dizer algo para vocês. A guerra foi tão grande que a irmã não tinha nada. Ela já descansa no Senhor. Ela internou passando mal, não foi, pastor? 2 dias ela morreu. Aí a irmã que estava e o irmão ficou tudo bem. Ai daquele por onde vem a contenda, igreja. Ai, a Bíblia fala. Eu disse: irmã, é teu irmão, você querendo ou não, nasceu do mesmo pai e da mesma mãe. Eu tenho um irmão que ele já pede antes. Por que vocês não se ajuntam e já me dão a minha parte, não é assim? Filho pródigo. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e ele em breve se levantará ao meu a teu favor. Esse meu irmão, eu vou testificar aqui, igreja, porque Deus me fez lembrar e eu falo com gosto. Bravo. Deus gosta de gente brava para fazer mansinho na presença dele. Ninguém conversava com ele lá em casa, só eu. E eu falava: Jesus, até quando eu vou aguentar? Eu operado, ele foi lá em casa aplicar uma injeção em mim que ele sabia. Ele gritou tanto, ele falou tanto palavrão, tanta coisa, que eu disse: Jesus, eu não quero isso aqui dentro da minha casa não. E eu aguentava, e eu suportava, tolerava, por amor. Eu amava, não, eu ainda amo meu irmão, de verdade. Eu falo que ainda choro nas orações, porque esse que o diabo transformou ele, não era o meu irmão da minha adolescência, da minha juventude. Porque ele fazia de tudo pela minha vida. Mas quando você fecha o teu coração, endurece e deixa entrar o rancor, o ódio, o diabo toma posse. Ele está possesso. E aí ele começou, até que um dia ele agrediu meu pai. E eu já disse que eu sou brava, né? Mas eu tenho uma bravinha lá em casa. E eu e a minha filha, diante de Deus, demos uma surra nele. E já era crente, pastora, já. Porque ou eu batia, ou eu apanhava e muito. Porque uma vez, eu já apanhei dele. E se a pastora Jaqueline, que vem muito aqui, né, pastora, não entrasse, que ela morava no mesmo quintal da minha mãe, e não me defendesse, eu tinha morrido aquele dia. Ele cuspia, ele me espancava numa brechinha assim, ó, bem pequenininha, entre a geladeira e a parede. E eu aqui nesse meio. Então esses bravos, esses valentes, sabe por que eu apanhei? Por conta de Jesus. Para de falar desse Deus, porque o diabo estava furioso. Eu apanhei por causa de Jesus. E o dia que ele agrediu meu pai, eu disse: até aqui me ajudou o Senhor. Entramos com um processo contra ele para ele se afastar da minha casa, porque tem coisas que a gente tem que resolver, e não é esperar morrer não, e só orando. Que tem crente que é assim, né? Apanha hoje, apanha amanhã, resolve amanhã. Faz uma denúncia. Porque Deus nos deixou para sermos protegidas, cuidadas, lapidadas também. E esse homem sai revoltado porque a gente processou ele. Mas ele voltava de tempo em tempo. Agredia com palavras com meu pai, porque ele tinha medo de se tocasse. Para pagar as dívidas ele não dava o dinheiro, ele jogava assim, ó, esfregava, dava na cara assim do meu pai o dinheiro. Aí 8 meses, em outubro do ano passado, ele saiu de casa,
Que ele tem uma casinha lá no quintal do meu pai. Não voltou. E ali, meu pai preocupado, pai é pai, mãe é mãe, né? Minha mãe já descansa no Senhor, mas o meu pai tem 87 anos, lúcido. Eu procurei ele em alguns lugares, hospitais, assim, fui ligando, vi se estava morto, estava vivo. Não estava morto. Ninguém tinha o número dele, porque ele trocou o número. Só que eu comecei a orar. Senhor, não por mim, mas pelo meu pai. O meu pai com 87 anos nunca teve uma crise de ansiedade, começou a ter crise de ansiedade. Para saber onde estava o filho. O filho que maltratava. Mas o amor é independente da atitude. Quem ama, ama, não depende do que o outro faz, depende do que tem dentro dele. E ele apareceu, tem mais ou menos uns 2 meses. Todo cheio daquele negócio, como que chama, pastor? Gaiola. Houve um acidente de moto, ele saiu de moto, de muleta. E só 2 pessoas lá em casa viu. Os rebeldes. Só estava em casa os rebeldes. E quando eu cheguei, eles falaram, ele esteve aqui. Eu falei, não sei, eu não vi. Eu vi. De muleta. Com a gaiola. Não pode pegar um saquinho. A mulher veio. E com a sacola. Levou umas roupinhas. Eu disse, sabe o que é? Porque uma hora Deus faz parar. A gente pode se levantar, mas a hora que Deus quer, Ele fala, ei, agora eu dou um basta. E eu sei que Deus está tratando. Deus, Ele trata com quem Ele tem obra, com quem Ele tem amor e com quem Ele tem salvação. Aí eu agradeci tanto a Deus, igreja, porque Ele está vivo, eu já sabia. Isso aqui se recupera. Que a Bíblia fala, se você for sem um olho, sem um dedo, sem uma... você for meio pegando, torto, mas chegando lá é importante. O que te faz pecar, arranca, lança fora. E eu quero trazer, igreja, vive a palavra. Por que eu quis trazer sobre herança, sobre dividir? Sabe por quê? Sabe o que essa mulher recebeu? Quando o marido morre, dívida. Quando você não tem nada, não tem com quem brigar, ninguém quer pagar a dívida de ninguém. É isso que ela recebeu. Era um homem de Deus, com quem era ela casada. Mas quando ele desceu à sepultura, estava endividado. Aí você vê festa, você vê culto de ação de graça, você vê o povo se ajuntando. Cadê o povo da igreja nessa época? Eu imagino o desespero daquela mulher. Eu preciso ir atrás do profeta. Eu preciso ir atrás dele para dizer a minha necessidade. Sabe o que ela viveu? Eu preciso contar a necessidade aos santos. Porque tem gente que põe no Face, põe no Instagram, fala meia hora com a amiga, mas não conta para a liderança. Porque ainda, igreja, eu entendo que Deus deixa anjo na igreja. Eu aprendi assim. Eu sou do tempo, igreja, sou e permaneço do jeitinho que os pastores falavam. Eu não visitava uma igreja, eu não ia num lugar nenhum, e eu até hoje eu não vou sem pedir a bênção do meu pastor. Hoje eu tenho o meu pastor, que é meu esposo, e eu aprendi tanto com a minha pastora, que era minha líder, minha amiga, pastora Gileide, que quando a minha mãe era viva, até para minha mãe, eu pedi a minha bênção. A minha mãe desceu à sepultura, porque minha mãe era crente. E a palavra do Senhor disse que a mulher santifica a tua casa. Ela desceu à sepultura, mas ela deixou testemunho. E hoje, antes de eu fazer qualquer missão,
Eu digo quando eu vou para fora, tá, igreja? Nesse caso, eu vou pedir a bênção do meu pai. Ele não serve a Deus, ele não está na igreja, mas todo culto, a oferta dele chega. Porque minha mãe disse assim: eu posso não estar aqui, mas ser oferta na igreja. Porque quando a minha filha está ali construindo, nem que for um tijolo, eu quero dizer que eu pude ajudar a minha filha. Todo culto está lá, debaixo do paninho da toalhinha. Se a minha irmã falta, é a minha irmã que leva. Ele vai juntando. Aí ele disse assim: sua irmã está doente. Quando às vezes ela fica, as ofertas estão aqui. E ele não é crente, mas ele aprendeu com uma serva do Deus Altíssimo. Então eu quero te dizer, igreja, não se apegue nessas coisas momentâneas, porque essa mulher, o que ela recebeu de herança era dívida. Mas Deus não deve nada. Deus pagou tudo através de um homem de Deus. Foi um direcionamento que saiu do homem de Deus. Mas muito fala: não, se Deus usou fulano, vai usar eu. Mas às vezes Deus quer dar estratégia que ele ainda não te deu, através da vida dos pastores, através da liderança. Porque quando a gente está com problema, igreja, eu não sei você, a gente nem raciocina direito, fica só naquele problema. Não é assim? Você pensa em outra coisa, daqui a pouco volta. E essa mulher foi lá bater na casa do profeta. Bate na porta certa, para não se decepcionar com a porta errada, para não se frustrar e ainda continuar endividado. Pelo contrário, e ainda o que você tem, saqueia. É a verdade, pastor. Porque o pouco que você tem muitos saqueadores tentando tirar, tentando tragar. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele deu vida, e vida em abundância. Hoje eu tenho louvado o hino, igreja. É aquele: eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. E Ele tem feito, igreja. O que Deus tem feito na minha vida, eu não consigo explicar em testemunho. Eu trabalhava há muitos anos atrás, eu ganhava uma média de 5 mil reais. E eu entrei para o Evangelho, e o adversário tentou lutar contra a minha vida, porque eu saí, muitos já ouviram aqui, da Umbanda e do Candomblé. E começou a lançar setas de enfermidades. E ali eu tive que trabalhar de casa. E a empresa disse assim: se você quiser continuar lá, eu vou poder te pagar meio salário mínimo. Sabe quando o diabo faz proposta? Ali, como ele fez com Jesus: te dou tudo. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Eu disse: eu vou ficar com meio salário mínimo, mas eu não largo meu Jesus. E o pastor trabalhava, e as portas se fechou. Eu nunca tinha visto um dia esse homem desempregado. Um dia. Porque ele saía de um emprego, ele só voltava para casa quando ele já estava empregado em outro, para não me trazer notícia ruim. E no meio da pandemia, o Senhor me fez uma promessa um pouquinho antes da pandemia. Queria me abençoar, queria me honrar. Eu disse: eu não te pedi nada, o Senhor requereu. Porque quando eu aceitei Jesus, eu estava comprando aquela casa, que era o terreno da igreja. E eu paguei tudo, fiz uma casa linda e maravilhosa. E quando ficou pronta, eu só desfrutei 3 anos e meio. E o Senhor requereu, e foi tudo demolido. E hoje, eu pago aluguel, mas para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou construindo a minha casa, porque o Senhor me deu um terreno maior,
E dentro dessa casa que eu estou construindo, que eu termino agora em novembro, o Senhor me deu uma porção dobrada. Porque eu fiz a minha casa, e em cima da minha casa, no fundo, eu fiz uma casa para alugar. E essa casinha de fundo, eu falo que é um apartamento. Eu falo, Deus me deu porção dobrada. É uma casa e um apartamento. Porque eu fiz no layout de um apartamento, bem pequenininho. Não dá para entender. Como que você comprou, pastora? Não me pergunta. Eu tinha vendido tudo, eu tinha vendido, né, meu pastor, tudo. E aí eu comprei um carro financiado, comprei um carro com a ajuda do meu irmão. E quando eu vi aquele terreno, eu conheço hoje uma família toda da Zona Sul. Porque eu conheci eles, e eu disse assim, no dia que eu conheci eles, tira foto desse terreno, porque é aqui que eu vou comprar. Mas não tem placa, mas é esse terreno que eu vou comprar. Porque ser profeta para profetizar para você é bom. Aí você alcança, porque é mediante a tua fé. Quero ver ser profeta lá em casa. Estou acabando, tá, pastora? 2 minutinhos? Pode 2 minutinhos? Com 4 meses. Quanto tempo? Lázaro saiu para fora depois de 4 dias. Eu tirei a foto e eu ia orava. Com 15 dias eu liguei na imobiliária, consegui o contato daquele proprietário. Tu quer mesmo aquele terreno? Quero. Então me dê mais 2 dias, com 17 dias encontramos. E eu disse, Deus, terreno não vende parcelado, é à vista. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Aí Jesus perguntou para mim, o que tens em casa? Eu tinha o carro dos sonhos do meu marido. Eu disse, nós vamos vender ele. Eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. O segredo. Quando eu orei, eu falei, Deus me deu quem vai comprar. Não pus placa também no carro, não. No dia seguinte nós ligamos. Disse assim, Jesus falou para mim que você está babando no carro do pastor, hein? Ele falou, ai pastora Kelly, é um jovem muito amado nosso. É verdade. Fale a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Anda na verdade. Fale o que for, mas não anda com inveja. Ele falou, que carro lindo. Porque o invejoso ele vê, mas não fala. Eu disse para ele, e Deus disse que vai ser teu. Aí ele disse, igual aquela mulher, não me iluda, pastora. Para com isso. Eu falei assim, já está tudo aqui que está, já fiz um planejamento. Só falta eu falar com o dono. E o patrão dele comprou à vista e descontou do salário parcelado. Dei a entrada num terreno que valia 100 mil reais. O carro eu comprei por 55, usei 6 meses, vendi por 55 porque tinha valorizado. E eu falei, Jesus, e os 45? E Jesus foi entrando com providência, com providência, com providência. E foi amigos tirando, e foi meu pai tirando, e foi todo mundo me ajudando. Igreja, para honra e glória, já paguei todos. Para a glória de Deus, porque Deus, quando Ele quer, Ele faz. E o testemunho do touro, todo mundo, eu não entendo até hoje. Domingo, eu fui. Foi domingo de manhã, né, pastor? Eu fui para a igreja, faltou pano de chão, não sei o que, para limpar para o culto da conferência, a gente limpando lá tudo. Faltou produto de limpeza e pano de chão, fui levar. Quando eu olhei, não tinha gasolina. Eu falei, completa o tanque. O rapaz foi, enrolou, daqui a pouco veio 50. Falei, 50? Eu não dei para 50 não, rapaz. Então deu problema aqui na bomba, acho que não configuraram a bomba, aquela coisa, né?
Todo mundo sabe, né? Que era golpe. Eu disse, toma vergonha na sua cara, vocês estão bem atrapalhados aqui hoje, né? Fiz assim. Aí sai um senhor e fala, eita mulher, numa touro, eu tô ali com o meu cabrito, sei lá, que falou um nome lá, um outro nome de um animal. Eu disse, foi o meu Deus. Serve a Ele que tu vai ver a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Não que Deus vai te dar porque o que Ele me deu, porque cada um Deus sabe o coração. Porque eu falo, Deus tem que dar a porção que tu não se desvie. Porque eu já vi Deus abençoando lá na minha igreja uma irmã que eu falava, Deus, por que só na prova? Com ângulo escortado. Ele disse assim, eu fiz, Senhor, 4 meses de campanha, eu não aguento mais. Ele disse, filha, eu vou abrir. Pagou a conta de água, pagou a conta de luz. A irmã não chegou mais no culto. Porque enquanto a água estava cortada e a luz, ela ia lá pedir. Mas ela estava lá nos pés de Jesus chorando. Na hora que estava pago, estava não. No domingo ela ia para o parque. Dá tempo de ir. Mas dá tempo de ir no culto. Aí chegava cansada, né? Tinha como tomar banho, tinha água. Você entende o mistério? Aí disse que aquele senhor foi bem chato. Aqueles homens intolerantes. Eu disse para ele, eu sirvo um Jesus que me fez uma promessa. Só que eu vou te dizer, rapaz, para onde essa touro me leva, o seu também leva. Então seja fiel no pouco, para que no muito Ele venha te colocar. Agradeça pelo que você tem, porque você só reclamou do seu. E era um carrão também, viu, igreja? Era bonito. Eu não sei o nome agora. Então às vezes a gente quer algo e não sabe que tudo tem um preço. Por que Deus me deu a touro? Porque eu tinha um carro bom, mas eu fiquei frustrada. Eu carreguei o meu sobrinho drogado e ele socou todo o meu carro, pastora. Ele socou que afundou. E ele desceu a sepultura. E quando eu cheguei do velório, eu guardei o carro, falei, Jesus, o Senhor já levou. Agora toda vez que eu ver meu carro todo desse jeito. E a gente levava na fulinaria, eles não queriam pegar, porque é servicinho, sabe? Mas deixava marcas. Deus falou, filha, vende. Como essa mulher, vende tudo. Vai ser empresário. Consegue se desfazer do que você tem? Para viver o extraordinário de Deus e o sobrenatural, é você se desfazer daquilo que você tem. Não é dar aquilo que sobrou. Eu só tenho esse. O Senhor está mandando eu desfazer, eu vou desfazer. E quando o cara do seguro, que ele me ligou, ai, seu seguro vai vencer, tem que renovar. Eu falei, não vou renovar. O meu Deus mandou eu vender. Ele falou, eu compro. 2 dias eu já estava sem carro. Deus é Deus de propósito. E ali eu falei, ai Jesus, e agora? Deus, Ele faz chegar a providência. Eu em casa, à noite, trabalhando, tranquila. Chega uma mensagem de texto. Coisa antiga, né, pastora? Não é assim? Você foi contemplada no consórcio. Que consórcio é esse? Eu nem lembrava. Eu não dei lance. Eu não dei nada. Quem pagou o preço foi Ele. Por isso que nós estamos aqui. Porque naquele grande dia Ele se entregou como uma ovelha muda. Então eu só tenho a agradecer, porque todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. E Ele diz assim para essa mulher, vende o azeite e paga a tua dívida e teus filhos e vivei do resto. É o único resto que eu conheço na palavra que foi sustento para uma família. Porque essa mulher virou empresária naquela região. Ela tinha azeite.
Sabe o que eu entendo hoje? Vai orar, vai jejuar, vai buscar. Por quê? Para ter azeite. Azeite do céu. Para que tenha a presença de Deus. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. São poucos hoje que têm a presença. E o que faz a diferença na minha e na tua vida não vai ser o carro, não vai ser a casa. Quando eu fiquei enferma, que eu já testifiquei aqui, né, pastora? Você acha que eu me preocupei com carro? Com casa? Se eu fosse apegada, eu tinha dado a minha casa para Deus. Deus sabe aonde está o teu coração. Ele diz: onde tiver está o teu tesouro. Tem pessoas que não conseguem, tem 10 pares de sapato, mas não consegue desfazer de um. E eu vou dizer, eu estava sentada ali, igreja, eu devo ter uns 4 pares de sapato, e eu vou dar para a pastora Gisele doar, porque é um número difícil. Eu conhecia só a missionária Márcia, e tinha um que eu dei para ela, ela falou: Kelly, eu já estou cheia de coisa, não dá para levar, porque o meu é um 39 grande, um 39 quase 40, é difícil para ter. Então, se tiver alguém aqui, já vai ser beneficiado. Eu estava sentada ali, Deus falou: tem um tênis só que está no outro carro, né? O pastor fala: o que é essa caixa? Eu falo: vou abençoar, Deus mandou tirar. A hora que chegar o par, eu dou, mas hoje eu vim com outro carro. Então, igreja, compartilha, divide, porque Deus vai fazer muito mais do que eu pedi, do que você sonhou. Eu recebi uma profecia sobre esse carro. Num culto do lar, uma irmã recebeu uma mensagem do Rio de Janeiro, do esposo dela, ela era do Rio de Janeiro. Ela recebeu e disse assim: pastora, o meu esposo acabou de comprar esse carro para mim. Eu disse: minha amada, não sei nem que carro é esse, eu não conheço, mas se tu está falando, amém, que assim seja feita a vontade de Deus. Eu tinha um carro que eu tinha que empurrar, eu tinha um carro que só Jesus sabe, né, moção? Saída das irmãs, ninguém queria ir no meu carro. As irmãs chegavam com os carros, ninguém queria ir no carro do pastor e da pastora, porque ele tinha um meio assim, algo desenfreado. Tinha dia que ele empacava e tinha dia que... era meio doido. Aí eu estava com esse carro glorificando a Deus. E um grande dia Deus está mandando eu lembrar aqui também. Eu ganhei um carro de Jeová antes desse. E aí quando eu fiquei com os 2 carros, lembra, irmão? Um Civic e o Fiat Uno duro, aquele mais antigo que você imaginar. Não tem direção, não tem ar-condicionado, só tinha obediência nele, porque ele só obedecia os donos. Homem nenhum conseguia dirigir aquele carro, né, amor? Não conseguia. Como diz a gíria, só quem tinha as manhas. Aí uma pastora falou assim: manda Deus te dizer para tu abençoar um carro para a obra, para quando a gente fosse levantar o templo, faz uma rifa do Uno. Eu falei: irmã, primeiro, quem vai comprar? Segundo, quem for sorteado não vem buscar, irmã, vai dizer: deixa para a obra. E o reino de Deus não merece isso. E eu ofertei o meu Civic na obra do Senhor. Então saiba que tudo é multiplicado. Não dei barganha, não dei para ganhar nada. Eu dei para o templo ser levantado e o nome do Senhor ser glorificado. Então, eu não sei o que você tem recebido, mas até se for dívida, Ele vai honrar. Você crê? É sexta profética. E eu quero profetizar que o Senhor vai entrar com estratégia para honrar, para sanar, para que não venha ter vergonha, para que não venha levar a tua promessa, mas venha cumprir os votos e propósitos diante do céu, porque o Senhor cumpriu e ela ficou vivendo com os seus filhos diante de paz e muita unção. Amém? As palmas, louve ao Senhor. Passei.